Bom, gente, boa noite, então. Bem-vindos a mais um Bill na Quarentena. Hoje a aula vai ser só de matemática especial funções que o professor Júnior preparou especialmente para vocês. Ele falou que cai bastante no Enem, aí depois ele fala mais um pouquinho sobre isso. Estou muito feliz que vocês estão com a gente hoje de novo. Eu sei que é cansativo, a galera já cansou de tanta live, né? Depois de ter aula a manhã toda ou a tarde toda, o pessoal do cursinho, do Proveste, está tendo aula à tarde. Vocês estão aqui com a gente, né? Tem gente do cursinho, tem gente do ensino fundamental, do ensino médio, do fundamental hoje não tem. Tem pessoal da escola, tem gente que está estudando também por conta própria, que está aqui na aula. Muito bom ter vocês com a gente, certo? Eu só queria pedir um favor, se vocês forem postar no Instagram, vocês lembrarem de marcar o Instagram da Biologia e também marcar o professor Júnior, para a gente poder compartilhar depois essas imagens também. Bom, professor, eu vou deixar com você. Eu vou tornar você anfitrião da aula para você poder compartilhar os slides com o pessoal. Aí você só não esquece de conferir se tem alguém querendo entrar na aula, porque daí é você que aceita. Às vezes o pessoal cai ou alguém que só conseguiu entrar depois também. Tá bom? Beleza. Ótimo. E eu estou gravando essa aula. Depois, se vocês quiserem assistir no YouTube, a maioria das aulas estão no YouTube no meu canal. Só colocar Isabela Negri que vocês vão achar. A da semana passada já está lá também, coloquei na quinta-feira mesmo, certo? Com a professora Renata. Então, se quem perdeu da semana passada, estava bem legal, certo? Bom, você já é o host, professor. Pode começar. Bacana. Pessoal, uma boa noite para todos e todas. É um prazer imenso estar aqui, ter recebido o convite da professora Isabela. Tá? Estamos aqui hoje para conversar sobre um tema tão gostoso que é a matemática. Tá? Quando eu recebi o convite da professora Isabela, eu tentei o quê? Tentei trazer um conteúdo para vocês que, primeiro, para aquelas pessoas que estão assim, de olho no Enem esse ano, são diferente dessa função, que tem uma visão o quê? Uma visão particular do que acontece numa função. Tá? O que eu quero trazer para vocês aqui hoje, que a gente possa estar brincando hoje com a matemática aqui, a gente vê o seguinte: a gente vê uma função e a gente olhar para ela e falar o seguinte: poxa, o que ela está falando comigo? Como que ela está expressando isso para mim? Como que eu posso comunicar com essa função? Tá? Eu até brinco que a função, ela não fala com você, ela grita com você. Tá? E quando você olha uma função, tanto algebricamente como geometricamente, muito ali está dizendo muita coisa para você. Que muitas vezes você deixa passar e que muitas vezes, numa questão, você olha ela e você consegue interpretar. Tá? Para aquelas pessoas que estão fazendo o Enem, eu vou trazer algumas atenuantes que você pode estar observando. Tá? A ideia aqui é de trabalhar com as três principais funções, que a principal de todas é a função afim, que essa toda a vida caiu, né, em forma de gráfico, representação gráfica, ou na forma da ideia mesmo algébrica, de continha lá. Tá? A função quadrática sempre tem um ano sim, um ano não, um ano talvez, sempre tem ela. E esse ano, que é o ano da Covid, que é a minha grande aposta, deve cair uma exponencial, que é justamente o que a interpretação geométrica do que a gente está vivendo agora. Tá bom? Eu vou estar compartilhando a tela aqui, pessoal. Não tem problema, pessoal. Esse aqui é uma live que a professora Isabela montou, a gente vai estar, mas aqui pode ser uma troca de ideias. Não entendeu no meio do percurso, pode parar a aula no meio, parar a live no meio e a gente dialogar e a gente conversar também, tá? Que assim vai fluir melhor. Tudo bem? Eu vou ficar um pouquinho mais, pessoal, mais tempo na função afim. Muitas vezes às vezes vocês vão olhar assim, professor, mas eu sei bastante disso. Mas podem esperar um pouquinho que vai ter alguma coisa que vai te acrescentar, tá? A função afim, ela é uma função muito importante para a gente, tá? E nela a gente vai garimpar muitas outras coisas, tá bom? Então aqui eu fiz uma brincadeirinha com o tema, que você já ouviu a voz de uma função? Porque quando você vê algebricamente, aqueles coeficientes, ela está falando alguma coisa com você, tá bom? Contexto histórico de função, pessoal. O contexto histórico de função, uma breve historiazinha rápida. Função, pessoal, ela é uma coisa mais importante na matemática. Eu falo que é a mais importante. Eu falo que a função é a mãe e a trigonometria é o pai. Tá aí a criação de tudo.
tá? Então, assim, a primeira ideia de função que teve foi mais ou menos lá para os meados do século XVI e XVII. Lá para o 1500, 1600, essa é a ideia mais ou menos formal, tá? E essa ideia de função, ela veio assim, ela veio para bagunçar mesmo. A ideia que veio para salientar, veio para contribuir, veio para fazer um pensamento matemático muito mais evolutivo do que vinha tendo, tá? Então, assim, a matemática evoluiu muito mais, teve um pensamento muito mais evolutivo depois que veio a introdução da função, tá? A gente vai falar sobre as funções básicas aqui, mas as funções não param por aí. Ela começa no R3, no R4, no Rn, e assim vai, loucura Sheldon da vida, tá? Vamos lá. Primeira ideia que teve de escritura foi os babilônios, tá? Com a ideia das tábuas quadráticas e cúbicas, ou seja, acrescentava um valor na tábua, gerava um valor quadrado ou cúbica. Então, essa é a primeira ideia de função, tá? Um outro exemplo que ficou muito marcado foi a escola pitagórica, né? Os pitagóricos também, que eles começaram a fazer a descoberta das leis da acústica, que relacionava a altura do som com o comprimento dessa corda vibrante. Ou seja, a altura do som relacionando com essa cor. Você está vendo que tudo está relacionando uma coisa relacionando com a outra? Outra ideia foi a ideia do comprimento de arco, né? Que é o 2πr, que é a nossa ideia que nós temos lá com Ptolomeu, antes, depois de Cristo, 125 depois de Cristo, tá? Matematicamente falando, essa linguagem, tá? Matematicamente falando, Leibniz foi o primeiro cara a introduzir a ideia de função. Mas Leibniz, ele era muito criterioso matemático. Diz a história que Leibniz era chato pra cacete. Leibniz era um cara muito chato em relação à notação e tudo mais, tá? Mas a ideia formal mesmo, essa notação de f de x igual a tal, polinômio ou não polinômio, logaritmo e tudo mais, veio por Leonhard Euler, tá? Leonhard Euler, um dos matemáticos mais brilhantes na minha concepção, tá? Um dos mais fantástico, foi o primeiro a introduzir que x, quantidade variável, está relacionado com uma outra variável. Então, f de x, uma função f de x, tá? Então, a primeira notação, a ideia de notação de f de x, veio com esse nosso amigo suíço, se não me engano, suíço, Leonhard Euler, tá? Então, vamos lá, conceito de função, pessoal. Vou aqui pegar. A ideia de função é relacionar grandezas, tá? Ele relaciona grandezas. Ideia de conjunto de Venn aqui, tá? Então, eu tenho duas grandezas, dois conjuntos que relacionam, tá? Professor, que diabo que é grandeza? Fisicamente falando, nós temos a grandeza vetorial e a grandeza escalar. Mas, professor, o que é grandeza de novo? Grandeza, pessoal, é tudo aquilo que varia-se numericamente, tá? Temperatura é uma grandeza, porque ela varia numericamente em escala. Velocidade também é uma grandeza. Então, tudo que você consegue variar numericamente, ele é tido como grandeza. Tem a grandeza escalar e a grandeza vetorial. Fisicamente, a gente sabe sobre isso, né? Então, vamos lá. Eu coloquei uma maquinazinha aqui para vocês entenderem o seguinte, que a função, pessoal, nada mais é que ela é uma máquina, tá? Ela é uma máquina que vai gerar informação. Ou seja, aqui eu tenho um conjunto, deixa eu dar uma rabiscada aqui. Aqui eu tenho um conjunto, ok? Vou colocar um conjunto A. Eu vou gerando valores, vou colocando dentro dessa máquina, ok? Essa máquina, pessoal, é o que vai fazer a transformação. É minha f de x, tá? É minha função. E aqui é a saída do produto da máquina, que é o resultado da função, ok? Então, tá aqui, pessoal, uma coisa clean. Eu acho que todo mundo tem essa noção de ideia de função, que é essa transformação. E só trazer essa ideia para aquelas pessoas que... Acho que tem pessoal, acho que eu vi um nome aqui, do primeiro ano que está aqui, que é uma aluna minha, que estamos estudando função, uma coisa bem legal. Tá? Então, a ideia de função é essa. Eu coloco um valor dentro dessa máquina, que é a minha função algébrica, e essa função ela vai transformar. Tá bom? Vamos lá. Agora começa a nossa querida e gloriosa função afim. Função afim, pessoal, é a função mais importante que se tem. É difícil falar a coisa mais importante? Mas para mim é o que teoriza. Quem está aí querendo garimpar aí uma engenharia mecânica, uma engenharia ambiental, uma engenharia agrícola e aí vai tudo mais,
vai trabalhar com esse negócio de reta em matemática a vida toda. Tem uma matéria que chama cálculo. Quando você trabalha derivada, integral e tudo mais, é tudo em cima desse danado da função. Tudo danado da função de primeiro grau. Tá? Então, primeira definição que a gente olha. O que é a função afim? É um polinômio de primeiro grau. Professor, quem é um polinômio de primeiro grau? O maior expoente aqui é 1. Ou seja, toda vez que você vê o polinômio da forma ax mais b, note-se que nós estamos falando dela, da danadinha da função afim. Tá? Aí que eu quero que você escolha o seguinte. Qual que é a ideia que a gente vai pegar aqui, pessoal? E vocês podem me parar a qualquer minuto para perguntar. A ideia nossa aqui é ver o seguinte. O que eu tiro de informação de uma função afim? Ela vai me gerar de informação? Para quando eu for fazer uma prova, eu conseguir pegar essa informação para resolver qualquer questão. Tá? Então vamos aqui, pessoal. Toda vez que cair numa prova falando que a função considere tal informação, considere tal, que ela é a função afim, ou uma função de primeiro grau, ou determina uma reta. Então, pessoal, a primeira coisa que você tem que saber é o seguinte, estamos falando da danadinha do ax mais b. Tá? Estamos falando da danadinha do ax mais b. Então, a função ela vai ter o coeficiente angular, que vai ser o nosso querido a, ok? E esse a, pessoal, ele é muito rico. Ele não fala só de ângulo, não fala mais disso. Ele vai falar muito mais coisas desse a, que é muito importante mesmo. E eu trouxe aqui algumas questões de Enem para a gente fazer junto, tá bom? E o b aqui é o coeficiente linear. Então, note-se, pare e habite na nossa estratosfera aqui. Estamos falando exatamente de uma função de primeiro grau, do tipo ax mais b. Tá? Então, toda vez que falar isso, eu estou falando isso aqui. Tá? Lembrando, pessoal, que uma função de primeiro grau, você pode aplicar qualquer valor real nela e ela vai gerar para a gente imagem real. A menos que a função ou o problema esteja delimitando o domínio, ou seja, o domínio vai começar maior que zero, ou seja, aplicado maior que zero, ou maior que 1, ou maior que 2. Exemplo, estamos trabalhando com a função afim, que os valores que eu estou colocando aqui no x é tempo, é relacionado a tempo em segundo, minutos, horas. Ora bolas, não existe tempo menor que zero, tempo negativo. Logo, o domínio dessa função são valores maiores do que zero. Maiores ou igual a zero, né? Porque pode ter o tempo zero, que começa ali. Ou seja, domínio são os valores que eu aplico na função e a imagem são o resultado dessa minha danada função. Tá? Então aqui, continuando, pessoal. O gráfico dessa danada função é uma reta. Pasme. Então, toda vez que você vê a função desse jeito, o gráfico dela vai ser uma reta. Primeira informação está aí. Beleza? É uma reta. Beleza? Postulado de Euclides. Postulado é aquilo que não se mexe, não se discute. É igual axioma. Postulado e axioma é sinônimos, tá? Então, postulado é aquilo que não se discute, não se mexe, não tem como a gente discutir. Então, Euclides diz uma coisa. Por dois pontos distintos, determina uma única reta. Ora as bolas. Se eu falei para vocês que aquela função que nós vimos, ax mais b, ela determina uma reta, ora as bolas, para a gente construir essa reta, nós precisamos de dois pontos. Ok? Lembrando aqui que eu dei uma puladinha, que o valor que eu aplico na função, que é a função ax mais b, né? O valor que eu aplico na função, ou seja, o x que eu aplico na função, vai ser a coordenada x. O resultado da f de x é a coordenada y. Ou seja, a cada valor que eu aplico na função, gera o danadinho do ponto. Tá? Um gráfico aqui, uma função do tipo 2x mais 1. Temos aqui 2x mais 1, coeficiente angular, coeficiente linear. Tá? Pessoal, é uma reta? Então eu preciso de dois pontos. Pega dois pontos aqui, aplico 0 de x, vai me dar 1. Ou seja, deixa eu fazer um pouquinho mais. 2 vezes 0 mais 1.
2 vezes 0, 0, com mais 1, 1. Ou seja, o ponto, ó, 0 para x, 1 para y. Tá aqui, tá? Outro ponto. Aplica aqui o 1. Aplica 1 não vai dar. Menos 1. Vai dar um gráfico aqui. Menos 1, 2 vezes menos 1, mais 1. 2 vezes menos 1, menos 2. Com mais 1, menos 1. Ou seja, o ponto, menos 1, menos 1. Olha o ponto, menos 1 aqui, ó. Ou seja, tenho 2 pontos, ligo uma reta. Tá bom? Tenho 2 pontos, ligo uma reta. Então, todos os valores que eu aplicar nessa função, o resultado vai estar sobre a reta. Tá? Então, vamos lá. Outra função, menos 3x, menos meio. Tá? Menos 3x, menos meio. Ou seja, mesma coisa, pessoal. Para determinar essa reta, que já está construída aqui, eu aplico 2 pontos. Aplico o 0, vai dar o menos meio. Aplico f de 1, vai dar menos 3 vezes 1, menos meio. Aqui vai dar menos 3, com menos meio, vai ficar menos 3 meios, tá? Menos 3 meios. Opa, peraí, 1, né? Isso mesmo, menos 3 meios. Ou seja, menos 3 meios é menos 7 sobre 2, fazendo o mínimo. Aqui, pessoal, não tá, mas tá lá embaixo, ó. Tá? Menos 3 sobre 2, ó. Vai ficar entre o 3 e o 2 negativo, vai ter outro ponto. Liga-se a reta. Tá? O que eu quero falar para vocês aqui, que eu acho que a maioria já sabe, não é uma coisa que eu estou falando do zero, é que por 2 pontos liga uma reta. Tá? Vamos chegar naquilo que é interessante, pessoal. Estou introduzindo para a gente chegar naquilo. Tá? Não se canse, tranquilo. Temos aqui o seguinte, que o coeficiente angular é 2, positivo, reta crescente. Coeficiente angular negativo, reta decrescente. Tá? Função a igual a 0, minha reta é constante. Tá bom? Tá dizendo aqui o que eu acabei de falar, tudo mais, tá? Ou seja, o A positivo, reta crescente, A negativo, reta decrescente, igual a 0, a nossa querida e gloriosa constante, tá? O coeficiente linear B, o que ele indica? A interseção com o eixo Y. Ou seja, aqui, ó, não é menos meio? Onde que ele cortou aqui, ó? No menos meio. Aqui não é 1? Então cortou no 1, o B. E o B aqui não é 2? Cortou no 2. Tá? Então, o coeficiente linear, ele indica justamente a altura que vai, a minha reta, o meu gráfico, vai cortar o eixo Y. Tá? Zero da função, ou raiz. O zero da função é justamente o valor x que a função dá igual a zero. Ou seja, o zero da função é uma componente x, ou seja, um valor x real, tal que quando eu aplico na função, o resultado dá zero. Tá? Ou seja, ele é determinado pelo ponto x0 igual a x0 para x e 0 para y. Tá? Ou seja, o valor que eu aplico, que a função se anula. Ok? Então, como que eu acho esse ponto que se anula? Eu pego a função e igualo ele a zero. Ou faço menos b sobre a, para quem já está acostumado. Já direto pela fórmula. Tá? Então, eu passo esse 2 para o outro lado, vai ficar positivo. Ou seja, o valor x que a função se anula é no 2. Ok? Raiz da função, ou seja, o valor que a função dá zero. Em outras palavras, graficamente falando, a raiz da função é o valor x que a reta intersecta o eixo y. Tá? Continuando, pessoal, para chegar na parte gostosa e deliciosa, para a gente falar um pouquinho mais com o tempo dessa parte e um pouquinho mais também da nossa querida e gloriosa equação quadrática e parar uns 20 minutos, 30 minutos na função exponencial. Tá? Para a gente falar bem da exponencial. Analisando o quê? O coeficiente angular da função. Primeira coisa que nós temos de informação é que o coeficiente angular ele indica o ângulo de inclinação dessa reta. Tá? O ângulo de inclinação dessa reta. Mas o que a gente pode pensar mais ainda, pessoal, é que como que eu constituo esse ângulo? Qual que é a forma que eu constituo esse ângulo
dado na função, certo? A ideia de constituir esse ângulo na função vem a ideia de tangente. Vem a ideia de tangente. Agora que eu quero que vocês pensem aqui e tirem um pouco da cabeça a ideia que relação trigonométrica é somente decorar a tabela trigonométrica. Razão trigonométrica é muito mais do que isso, tá? Quando a gente fala razão, o próprio nome já diz, divisão. Razão é divisão, tá? E quando a gente faz a razão trigonométrica, pessoal, agora eu posso dar uma paradinha que eu acho que vai dar um tempo legal. A gente pode falar um pouco de razão aqui, falar um pouco de razão trigonométrica. Quando eu pego aqui um triângulo retângulo, razão trigonométrica é um triângulo retângulo, tá? Quando eu pego, faço a razão em relação a esse ângulo. Quando eu faço a tangente, eu estou fazendo a razão entre esse segmento, ou seja, o comprimento desse segmento, e o comprimento desse segmento, tá? O comprimento da tangente, a tangente, nada mais é que a razão do cateto oposto pelo cateto adjacente, tá? O que eu quero que vocês foquem aqui, que cai bastante no Enem, pessoal, e tá ali a tangente enrustida, é a ideia de declividade. Vem muito no Enem escrito assim, temos aqui uma rampa onde a declividade é de 0,5%. Estou até olhando uma questão aqui que eu estou lembrando, uma da cadeirante. É 0,5%. Tá? Para que essa rampa tenha tal de altura, respeitando essa declividade, o que tem que ser feito? Oi? A declividade, pessoal, nada mais é que a razão entre a altura da rampa e o comprimento dela. Então, isso é que é declividade. Declividade é a razão entre a altura dessa rampa. Imagina que eu estou aqui, professor Magrelão, e aqui é uma escada. Então, aqui é a altura da rampa e aqui é o comprimento da mesma. Então, quando eu falo declividade, nada mais é que essa razão entre a altura da rampa e o comprimento. Ok? Por quê, pessoal? Porque quanto maior for o comprimento da rampa, mantendo a mesma altura, menor essa razão. Menor é a razão. Ok? Porque eu estou dividindo esse lado por esse. Ok? E repare que cada vez menor vai ficando esse ângulo. Então, a ideia da razão é o quê? Toda vez que eu tiver essa mesma razão, supondo que uma mesma razão vai preservar o mesmo ângulo. Então, a ideia do ângulo vem da preservação da mesma declividade, tá? E a ideia disso que eu quero passar para vocês da função afim é o quê? A função afim, pessoal, e o que cai na prova do Enem, que vocês têm que ter noção, é isso daqui. Deixa eu até abrir o GeoGebra aqui para ficar melhor. Explicando no GeoGebra. Espera aí. Quer ficar muito mais fácil. Eu explico lá e volto aqui e organizo com vocês. Aqui. GeoGebra. Tá. Aqui é um software, para quem não conhece, é um software matemático que você pode vincular tanto parte geométrica como algébrica, tá? Aqui embaixo você inclui a função, vou colocar a função aqui que a gente trabalhou, f de x igual 2x mais 1. Ok? Eu tenho essa funçãozinha aqui, pessoal, que é uma reta, tá? A gente fez o gráfico dela anteriormente. Reta numérica. Pessoal, só vou mudar aqui. Estou mutando aqui o pessoal só para ficar sem barulho, pessoal. Desculpa aí. Ok? Então, vamos lá. O que diz aquela... O que diz que eu quero passar para vocês? É isso aqui, ó. Deixa eu... Só um pouquinho, só aumentar essa... E só aumentar esse eixo aqui, ficar melhor graduado. Então...
Cadê? Peraí. Não está indo aqui, que eu estou querendo aumentar a graduação. Não está indo. Tá, não está indo aqui. Bora lá. Não tem problema, sem problema nenhum. Vamos lá. Quando eu aplicar 1 nessa função, o resultado é 3. Ou seja, aplico 1, o resultado é 3. Tá? Não está aparecendo 3 aqui, mas aqui é o 3. Tá? Eu não estou conseguindo graduar aqui. Isso só acontece quando está ao vivo. Acontece quando está ao vivo. Você acha que agora vai? Oh, meu Deus. Não foi. Não vai, pessoal. Só acontece quando está ao vivo mesmo. Ou seja, 1 e 3. Ó, ponto 1 e 3. Tá? Vou aplicar agora na função o 2. Aplicando 2 vai dar... Precisava ter feito o zoom, mas a gente faz o zoom aqui. O que eu quero falar para vocês aqui é o seguinte, pessoal. Ó, só um pouquinho, que eu acho que a internet deu um bizu aqui. Agora voltou. E quando eu aplico 0 na função, vai dar 1 aqui. O que eu quero que vocês observem aqui, e que é a função afim, o que mais cai essa observação, que a gente pode até resolver essa questão por regrinha de 3, que eu vou fazer com vocês também, tá? É esse triângulo aqui, ó. Fazer esse triângulo aqui, ó. Tá? O que vocês podem observar é o seguinte, por congruência, desculpa, pela paralelismo de reta, por esse x, se paralela esse A, esse ângulozito aqui é igual a esse ângulo aqui, tá? Ou seja, fazer verificação desse ângulo e esse é análogo, tá, pessoal? Vou colocar aqui outro triângulo aqui para vocês entenderem, tá? Ou seja, esse 2 aqui, pessoal, que função que ele tem de variação de valor? Significa o seguinte, pessoal. Significa que, à medida que eu aumento um valor da aplicação do meu x, ou seja, ó, apliquei o valor 0 na função, deu 1. Apliquei 1 na função, deu 3. Ok? Então é o seguinte, aumentei 1, o resultado da função aqui, ó, do 0 deu 1, do 2 deu 3. Ou seja, variou 2 aqui. Tá? Obrigado. Opa, seja bem-vindo. Ó, à medida que eu aumento agora 1 aqui, ó, aumentei 1 aqui. Quanto que eu aumentei aqui na imagem, pessoal? Ó, de 3 foi para 5, aumentei 2. Ou seja, pessoal, o que eu quero que vocês foquem nessa ideia de função afim é essa variação, esse coeficiente de variação. Ou seja, esse f de x igual a 2x mais 1, esse 2 aqui está ligado à variação. O que significa isso? Significa que, à medida que eu aumento no eixo, x, um valor no x, isso vai aumentar 2 de função. Aumentei 1 aqui, aumentei 2. Ou seja, eu preciso saber quanto que vai ser o valor da f de 3? Não. Do 5 vai aumentar 2, vai para 7. Posso fazer aqui a conta para vocês. Ó. F de 3 é igual a 2 vezes 3 mais 1. 2 vezes 3, 6. Com mais 1, 7. Ou seja, aumenta 1 aqui, aumenta 2 na imagem. Aumenta 1, aumenta 2. E justamente isso daqui, pessoal, que eu quero que vocês focalizem comigo. Justamente chama-se coeficiente de variação. Se tem alguém aqui no ensino superior que já fez matemática, engenharia, isso aqui nada mais é que a derivada. A derivada dessa função é 2, tá? Um pouquinho mais avançado. Pessoal, alguma dúvida aqui que eu posso parar, posso dialogar, posso conversar com vocês? A gente pode se deliciar nisso daqui a vida toda. Posso continuar tranquilão? Então vamos lá. Continuando aqui na nossa... Aqui. A explicação, pessoal, vem justamente da tangente. Olha que bonita essa explicação que eu falei para vocês do coeficiente de variação. Lembra que eu falei para vocês que razão trigonométrica é muito mais do que ângulo? Olha aqui, galera. Ó. Esse ângulo, aumentando aqui, ó, aumenta esse valor.
Ou seja, aqui dá justamente a ideia do coeficiente de variação. O que quer dizer isso? Que a variação da função está ligada justamente com a tangente do ângulo desta reta. E como que eu calculo o coeficiente desse ângulo, pessoal, aqui? Eu calculo justamente fazendo um triângulo e fazendo a tangente dele. Ou seja, vamos voltar lá que vai ficar muito mais fácil olhando no GeoGebra, pessoal, numericamente. A tangente aqui, ó. Deixa eu ver se sobe um pouquinho mais para cá. Sobe. Opa. Desculpa, não vi aqui, ó. Tem um cara entrando aqui e eu não vi. Achei, acertei. Vamos lá. Então aqui, pessoal, olha aqui, ó. Olha esse ângulo aqui. Ele é congruente a esse, que é congruente a esse também. Para a ideia de retas paralelas. Tem uma reta transversal e retas paralelas. Esses ângulos são ângulos correspondentes, tá? Então, o que é tangente? A tangente é cateto oposto pelo cateto adjacente. É justamente o que está explicando matematicamente lá. Quem que é esse comprimento aqui, ó? De 5 para 3, esse comprimento é 2. De 1 para 2, esse comprimento é 1. Ou seja, quem que é a tangente desse ângulo? Sempre escrevo tang. Tangente do ângulo alfa é 2 cateto oposto dividido por 1. Que é justamente esse coeficiente angular aqui, ó, esse danadinho. Então, esse danado aqui dá justamente essa variação, o quanto que varia a minha função por unidade acrescida. O quanto que varia a minha função por uma unidade que eu acrescento. Ok? Então, assim, pessoal, era isso que eu queria passar para vocês, da ideia de função afim, tá? Vamos fazer uma questão aqui, ok? Fazer uma questãozinha aqui do Enem, que já caiu no Enem. Fazer aqui, só limpar aqui essa tela. Limpei. Dar uma fechadinha. Embora. Pessoal, alguma dúvida? Posso continuar? Tranquilão? Beleza? Então, vamos lá. Aqui eu tenho uma questão que fala o seguinte. Vamos lá, vamos aplicar esse negócio aqui. Abre-se uma torneira para completar a capacidade d'água de uma piscina. O segmento de reta representada no plano cartesiano. Pessoal, se falou que é segmento de reta representado no plano cartesiano, isso aqui é a função f de x igual a x mais b. Ou seja, tem o coeficiente angular e tem o coeficiente linear. Ok? O plano cartesiano a seguir é o gráfico que descreve o volume em milhares de litros, então está em 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, de litros d'água contido na piscina em T horas. Ou seja, à medida que eu vario o tempo, eu tenho uma quantidade específica de volume. E é lógico, né? Tem que ser uma função crescente, né, pessoal? Porque à medida que eu deixo a torneira aberta, eu vou ter quanto mais capacidade d'água. Tá? O que eu quero que vocês observem aqui é o seguinte, ele está pedindo o quê? Marque a alternativa que corresponde à capacidade C da piscina. Ou seja, isso daqui, ó. Tem como a gente fazer isso daqui, quem já estudou por geometria analítica, fazer o determinante, tá? Mas daqui a gente mata fácil, pessoal. Olha aqui que legal. Justamente olhando esse coeficiente de variação, ó. Olhando esse coeficiente de variação. Aqui, pessoal, eu não estou variando 3 unidades? Olha que legal. Parece ser simples, pessoal, mas na hora da prova é isso que faz a diferença. Ser rápido no gatilho. No Enem, lá, você ser mais rápido possível nessas coisinhas, você gera mais tempo para fazer outras coisas. Tá? Então, aqui eu estou aumentando mais 3. Mais 3. Você vê aqui que não tem nada de proporção legal, né? Mais 3 aqui aumentando no tempo. Aqui está variando o quê? 9. Ou seja, ó, a tangente aqui, pessoal, ó, aqui é 9 e aqui é 3. Então, o coeficiente de variação é quem? Dividir o 9 pelo 3. O 9 dividir por 3 dá 3, né? Ou seja, esse danado do A aqui é 3. Já matamos aqui. E aqui a gente mata a charada, pessoal. Por que a gente mata a charada? Ó, do 4 para o 9, aumentou 4. Ou seja, vai aumentar 4 vezes esse coeficiente de variação. Vai aumentar 4 vezes. Então, se aumenta 4 vezes aqui, 4 vezes o 3, então está aumentando 12.
Então, esse C aqui danadinho vai ser 17 com mais 12, vai dar 19. Opa, 19 nem aqui nem na China, né? 29. Como ele está em milhares, é 29 mil. Resposta, letra C de coisa linda de Deus. É coisa de Deus. Pessoal, deu para entender, pessoal, essa ideia de coeficiente angular, coeficiente de variação? A ideia que eu quero passar para vocês é isso daí, que vocês tenham essa noção de coeficiente de variação, para quando chegar na prova e ver um gráfico, você consegue resolver isso só graficamente através do coeficiente de variação. Tá? Tudo bem, pessoal? Vocês podem dialogar comigo, tá? Podem conversar. Tudo bem? Posso continuar? Beleza? Então, vamos lá, pessoal. Dando um clean aqui. Fechando aqui para a gente partir para a próxima. Ok, tem uma outra questãozinha aqui. Isso daqui é estilo Enem, né, pessoal? Que dá aquelas tarifas, dá aqueles trem danado e você quer, através disso, dar uma análise da função. 6 aqui. Uma companhia telefônica possui 2 tipos de planos distintos. O plano A e o plano B. O plano A fala que tem uma tarifa 100, mais R$1 por minuto. Ou seja, isso é fixo e isso é variável. Ok? E uma tarifa B é R$2 por minuto. R$2, desculpa, R$2, nunca na vida. R$2 por minuto. Ou seja, essa aqui é a variável. Tá? Aqui é a unidade variável. Então vamos lá, pessoal. A ideia aqui é a gente analisar essa questão através de função afim. Tá? Como a gente tem aqui uma tarifa fixa e temos aqui uma coisa variável que varia por cada minuto, aqui eu tenho a nossa função afinzinha, bonitinha. Ó. Vou chamar isso aqui de f, ou seja, f de x, igual. Ele varia R$1 por minuto usado, ou seja, é uma função afim à função de primeiro grau que está relacionando duas grandezas, que é o tempo e a tarifa, que é o valor em reais. Ou seja, eu tenho aqui x mais 100. Okay? Essa é a minha função dada aqui. E a B, eu tenho aqui a minha g de x, que eu posso colocar. Mutar aí, pessoal. Muta aí o microfone, por favor. Ah, tá. Peraí, desculpa. Desculpa, Junão. Então, lá. Aqui, então, a função dada é 2x. Ok? Marca a alternativa correta. A. Sempre o plano A vai ser mais barato que o B? Será que o plano A vai ser mais barato que o B? B. 150 minutos de uso. O valor pago em cada plano é o mesmo? Ou seja, os 150 minutos de uso vai ser iguais a funções? Após 100 minutos de uso, o plano B vai se tornar mais caro que o plano A? E o plano B, sempre o plano B vai ser mais caro que o plano A. E o E, somente após 150 minutos de uso, o plano A se tornará mais barato que o plano B. Tá? Vocês conseguem fazer isso, pessoal? Fazendo um gráficozinho das duas. Ó. Ok? Como elas têm, pessoal, coeficiente angular diferentes, ok? Elas vão se cruzar em algum momento. Então, a ideia aqui, quando elas têm coeficiente angular, porque esse coeficiente aqui, pessoal, já é justamente a inclinação da reta. Daí, justamente a inclinação da reta. Se a inclinação é diferente, logo essas retas vão se cruzar. Ok? Então, essa reta aqui, ó, a função f de x, ela vai começar do 100, lembra? Coeficiente linear, 100, e vai ser crescente. Ok? Vou fazer um pouquinho mais para fazer aqui. Ok? A função g de x, como o coeficiente angular dela é maior que essa daqui, ela vai ter inclinação maior. Ela começa do zero e vai subir dessa maneira. Ou seja, vai ter um ponto aqui. E esse ponto, pessoal, é o ideal para a gente analisar isso daqui. Porque está justamente falando que após ela, nesse valor e tudo mais. Como que eu acho esse ponto de interseção? Igualando as duas funções.
Ou seja, eu faço x mais 100 igual a 2x aqui. Ou seja, faço essa análise, acho x, faço x estado subtraindo, vai ser x igual a 100. Ou seja, o valor de interseção aqui é no tempo x igual a 100. X igual a 100, olha que legal. Se eles vão ser o mesmo valor, então o resultado tem que ser o mesmo quando eu aplico 100. E é verdade, pessoal. Aplico 100 nessa, dá 200. Aplico 100 aqui, 2 vezes 100, 200. Ou seja, vai ter o mesmo valor. Aí a gente analisa aqui, pessoal. Ó. Sempre o valor do plano A vai ser mais barato que o plano B? Não, ó. Porque nesse parte aqui, ó, o plano A é maior que o plano B. Então já riscamos esse A. Para 150 minutos, o valor pago em cada plano é o mesmo. Não, é no 100 que é igual. Cancela B também. 100 minutos, opa, ó, estamos vendo aqui. Após 100 minutos, o plano B se torna mais caro. É isso, ó. Aqui está acima, então os valores estão maiores. Ou seja, resposta letra C. Por quê? Porque após os 100 minutos, o plano B, que nós indicamos pelo gráfico vermelho, será sim, pessoal, mais caro que o plano A. Tá? Vamos ver os outros aqui. D. Sempre o plano B, o plano, nada de plano, o plano B é mais caro que o plano A. Não, ó. Menos que 100 minutos, o plano B é mais barato. Tá? É muito melhor a gente ver aquilo que não dá certo do que aquilo que dá certo. A gente aprende mais, tá? Somente após 150 minutos de uso, ou seja, aqui nesse 150, que vai dar aqui, o plano A se torna mais barato. Não, pessoal. Após os 100 minutos. Ou seja, sobrou mesmo para a gente o danado da letra C. Pessoal, tudo bem? Alguma dúvida aqui? Alguma ponderação? Posso continuar? Tranquilão? Então, vamos lá, pessoal. Continuando aqui. Fechamos aqui função afim e vamos falar da função quadrática. Função quadrática, pessoal, eu queria passar só uma informação para vocês. Tá? Primeiro, a função quadrática ela é uma função do tipo polinomial de segundo grau, do tipo a quadrado. Pode mandar, isso mesmo, Isa. Pode mandar no chat, pode mandar no meu privado, tá? Tem aqui, ó. Se vocês colocarem aqui, ó, everyone vai para todo mundo. O meu tá em inglês aqui, tá? Vocês procuram aqui o meu nominho lindo aqui, tá? Vocês podem mandar para mim no particular, tá bom? Beleza? Se vocês tiverem alguma dúvida, tiverem vergonha, pode mandar no particular. Beleza? Continuando aqui, pessoal. Eu tenho aqui uma função quadrática, tá? Então, a primeira coisa que nós temos na função quadrática, que o gráfico dessa função é uma parábola, tá? Então, toda vez que vocês virem isso daqui, a função é uma parábola, tá? Eu quero conversar com vocês o que significa esse A na questão da ideia geométrica, o que significa esse B e o que significa esse C. Muita gente não sabe o que significa esse B, pessoal. Eu sei que todo mundo sabe que o A é parábola para cima, parábola para baixo. Não vou nem me ater isso, para a gente seguir para frente e falar um pouco de exponencial, tá? Então, aqui, vamos lá. Concavidade, B, ó. O B indica a inclinação da reta tangente, pessoal. Olha que legal. A inclinação da reta tangente no ponto 0C. O que eu quero falar para vocês é daqui, ó. Deixa eu abrir aqui para ir no perfeito. Ok? Isso aqui, pessoal, é lá no GeoGebra, tá? No GeoGebra Online, eu fiz daqui, tá? O GeoGebra é uma ferramenta legal, você consegue entrar lá, geogebra.org. Vocês conseguem ver várias, é como se fosse uma comunidade, tá? Vocês conseguem ver bastante trabalhos feitos lá, ok? Eu coloquei aqui a parábola, o A aqui, pessoal, ó, variando para positivo e negativo, tá? Eu estou variando aqui. E o B variando também para positivo, negativo. E o C variando também para positivo e negativo. Ok? Primeira coisa, o A, pessoal, define aquilo que a gente sabe. Se ele for menor que zero, igual está aqui, ó, essa parábola é concavidade para baixo. Tá? À medida, pessoal, que eu diminuo cada vez mais, olha o que acontece. Cada vez mais vai ficando mais fechada. Cada vez mais vai ficando mais fechada. Ok? À medida que vai ficando cada vez mais próximo de zero,
ela vai ficando mais aberta. Ok? Positivo, com cavidade para cima. À medida que ela vai crescendo o valor, ela vai ficando cada vez mais fechada. Então, pessoal, a primeira ideia que vocês pegam, porque cai muito a ideia de você parábola e a ideia de você ver figura e relacionar isso com função, tá? É saber que o A, quanto maior ele, mais fechado é essa parábola, e menor é, mais aberto ele é. Ok? Beleza. O valor C, pessoal, indica onde que essa parábola corta o eixo Y. Aqui, ó, o 1,5 está cortando aqui justamente no 1,5. Se eu aumento, eu pego essa parábola, a função do jeito que ela está descrita. Se eu aumento o valor, essa parábola vai subindo, ó. Da mesma forma, vai subindo, ó. Se eu vou diminuindo o valor, ela vai descendo, tá? O B, pessoal, o que indica o B? Vocês conseguem ver o valor C aqui, ó? Vou ter que colocar não tem como colocar ponto aqui não, que é só ver. Nesse ponto aqui, ó, passa uma reta tangente, uma reta bem aqui, ó. Tá? Deixa eu desenhar aqui. Vou colocar uma reta aqui. Passa-se uma reta aqui, ó, tangente, tá? Esse B, pessoal, justamente indica a inclinação dessa reta. Indicação desta reta tangente. Lembra que eu falei para vocês que é muito importante quando a gente estuda a função afim? Ou seja, está vendo que ela é positiva? Ou seja, é para cima, crescente. Ok? À medida que eu diminuo isso, ó, o ponto, ó, quando dá zero, pessoal, ó. Deixa eu ver se eu acerto o zero aqui, que é difícil acertar o zero aqui. Ó, o zero. Quando acerto o zero, essa função, pessoal, ela vai ser do tipo f de x igual a ax² mais c, tá? Lembrando aqui que o meu eixo de simetria vai estar sobre o eixo x. Agora, qual que é a inclinação dessa reta? A inclinação dessa reta é nula, ó. É zero. Ela vai ser uma reta paralela ao eixo x, ou seja, a inclinação é zero. Tá? A inclinação é zero. Por isso que o B aqui é igual a zero. Tá? À medida que eu aumento esse B, à medida que eu diminuo, desculpa, quem já aumentou, ó, a inclinação vai ficando negativa. Ó. Vai ficando uma reta que passa pelo ponto C negativa. Tá? Ou seja, é negativa aqui. Opa! Não saiu 10. Não saiu uma Brastemp, mas sai aqui. Ou seja, ela é negativa. E essa inclinação, pessoal, é justamente negativa. Tá? E você lembrando que a tangente no segundo quadrante ou no quarto é negativa. Justamente a tangente, pessoal. Olha que bacana. Isso é show de bola. Isso aqui é matemática pura, matemática gostosa de se ver. Tá? Continuando aqui, então, pessoal. Alguma dúvida, pessoal, por favor? Algum questionamento? Querem falar alguma coisa? Querem discutir algo? Querem perguntar? Pode falar que eu estou disponível aqui para tirar toda dúvida possível de vocês. Tá? Então vamos aqui, pessoal. Continuando. Temos aqui o discriminante delta. Se o delta, que é nosso querido b² menos 4ac, for positivo, duas raízes distintas. Igual a zero, uma raiz distinta. E menor que zero, nenhuma raiz. Tá? Geometricamente falando, é isso daqui, pessoal. Tá vendo? Ó? Aqui tem o delta é positivo. Ó. Até aqui, ó, delta maior que zero. Temos duas raízes distintas. À medida que eu mudo isso aqui, ó, desculpa, deixa eu mudar o C que é melhor. À medida que eu vou aqui, ó, não existe raiz porque o delta é negativo, ou seja, esse gráfico não corta o eixo x. Não vai cortar o eixo x. Ok? Aqui nós temos a fórmula de Bhaskara, tá? Que é o menos b mais ou menos raiz de delta sobre 4a. Aqui, justamente, a gente calcula aquelas raízes, ou seja, os valores que vão cortar o eixo x. Isso eu falando graficamente, tá? Explicando graficamente, ele indica onde corta o eixo x. O x-vértice. O x-vértice e o y-vértice. Indica, pessoal, justamente aqui, pessoal, o que mais cai, tá, pessoal? Quando é uma função quadrática, ela sempre pede o ponto máximo ou o ponto mínimo da função, tá? Então, nós temos aqui o gráfico da função.
parábola com cavidade para baixo. Ou seja, quando eu falo valor, tá? Quando eu falo valor máximo ou valor mínimo, quer dizer que eu estou relacionando com o eixo Y. Repare que aqui desce, ó. Mas o valor máximo que essa função dá é esse daqui, tá? Ou seja, ela vai crescendo de valor e depois diminui, tá? Depois diminui a função. Ok? Então, eu tenho essa ideia de função. Essa ideia de função que é o ponto máximo, ponto mínimo. Que a gente acha esse x vértice aqui pela expressão menos b sobre 2a e esse x, y vértice pelo menos delta sobre 4a, tá? A contribuição que eu vou dar aqui para vocês é a gente olhar a função sem olhar isso daqui. Ó. Tem outro jeito que faz. Que quem já está estudando, quem já estudou equação da circunferência, quem já estudou também a forma canônica, vai saber o que eu estou falando, tá? A gente vai saber, a gente vai dialogar aqui e a gente vai falar. Se a parábola for com cavidade para baixo, ela tem um ponto máximo. Ponto de máximo. Ok? Se a parábola aqui for com cavidade para cima, o valor que pega aqui é um valor mínimo, ou seja, todos os valores são maiores que isso daqui. Eu chamo isso daqui de ponto de máximo. Tá? O ponto, no caso. Mas se eu falar em valor, é valor máximo. Mas estou falando do ponto. Tá? Ponto, valor. Ok? Ponto de mínimo, desculpa. Ponto de mínimo. Ok? Pessoal, algum questionamento? Tranquilo? Beleza? Aí aqui, pessoal, eu quero falar um pouquinho para vocês o seguinte. Agora, eu quero questionamento, vamos dialogar e vamos ver. O que eu quero falar com vocês é o seguinte. Existe um jeito novo de estudar a função quadrática. Eu até coloquei esse novo entre aspas, porque não é novo. É só novo porque ninguém explica dessa maneira. Tá? Quando eu falo ninguém, é porque é ninguém mesmo. O que eu vou explicar para vocês agora, nenhum professor, olha que eu estou falando nenhum professor, às vezes pode ter um aí falando, mas poucos professores ensinam dessa maneira. E que é um jeito que eu gosto de visualizar essas funções. Historicamente, se eu não me engano, uma vez eu li numa revista, que diz que somente Brasil e alguns outros países que usa a fórmula de Bhaskara e o do discriminante para estudo do gráfico da função. Olha como que é grave. Somente o Brasil e alguns outros países que estuda a fórmula de Bhaskara. Pessoal, às vezes estou falando uma fake news aqui, tá? Mas se eu não me engano, uma vez eu li isso daqui, porque eu sou bom de cabeça, sou bom de gravar memória. Então, o que eu quero falar com vocês aqui, pessoal? Primeiramente, eu quero estudar essa função, mas eu quero colocar o quê? Somente um x em evidência. A ideia é essa. A forma que a gente vai usar isso aqui é justamente a ideia de completar quadrados. Método de completar quadrados. Tá? O que é método de completar quadrados? Quadrado é aquilo tudo que está elevado ao quadrado, concorda comigo? Tudo aquilo que eu posso expressar como elevado ao quadrado é escrito como quadrado. Agora, completar quadrado é justamente colocar aquilo que não está ao quadrado. Olha, eu estou falando muito, né? Tudo aquilo que não está ao quadrado, colocar isso na forma quadrática. Por exemplo, o binômio AB, A mais B ao quadrado. Isso aqui é o quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado segundo. Ok? Beleza? Suponhamos aqui que nós temos só isso na forma. Só isso aqui. O que é completar quadrado? Para eu completar o quadrado para ficar desse jeito, eu preciso de quem aqui? Preciso do danado do b ao quadrado. Mas eu preciso incluir esse b quadrado aqui, mas eu preciso incluir ele, mas que não vai modificar essa minha equação. Então, para não modificar, o que eu faço? Eu coloco ele e vou lá e tiro ele.
Ou seja, não estou mudando nada. Não estou mudando nada. Aqui, ó, dá zero. Ou seja, eu tô fazendo o método de completar quadrado. Ou seja, isso daqui, ó, é o nosso quadrado perfeito. É o trinômio quadrado perfeito. Ou seja, A mais B ao quadrado. Isso menos B ao quadrado. Tá? É isso que eu quero fazer com vocês aqui, tá? Então vamos lá. Continuando aqui, pessoal. Deixa eu só limpar aqui e fechar aqui. Eu tenho aqui esse meu trinômio aqui, tá? Meu trinômio. Eu quero fazer esse trinômio, completar o quadrado para fazer um trinômio perfeito. Repare que eu tenho aqui, ó, quadrado primeiro, mas eu não tenho duas vezes primeiro e segundo, nem o quadrado segundo. Então, a ideia é parecer isso, tá? Primeiro momento, o que eu vou fazer? Aqui, ó, nesse x, como eu tenho o quadrado do x quadrado, então tem que aparecer duas vezes x vezes o quadrado segundo. Mas não tem o 2 aqui. Então tem que fazer aparecer o 2 aqui. O que eu faço? Coloco 2 dividido por 2. Porque 2 dividido por 2 é 1. E 1 vezes x, 2, 5x, volta para cá. Então, beleza. Fiz aparecer o 2 aqui. Agora, o outro precisa aparecer quem? O quadrado do segundo termo. Mas quem que é o quadrado do segundo termo aqui, pessoal? Olha aqui. Bem, se eu tenho aqui, ó, o quadrado primeiro, mais duas vezes o primeiro, vezes o... Olha quem que é o segundo. O segundo é 5 sobre 2. Então, eu tenho que fazer aparecer aqui quem? O quadrado do segundo. Mas eu não posso, pessoal, fazer aparecer o quadrado do segundo zero. Eu preciso não modificar a função. Ou seja, eu coloco ele e tiro ele. Olha quem que é o quadrado segundo aqui. Quadrado do segundo termo, que é x sobre 2, é 25 sobre 4. Então, eu coloco 25 sobre 4 e tiro 25 sobre 4. Tá? Pessoal, eu estou fazendo passo a passo, mas daqui a gente consegue resolver em uma linha só. Eu vou explicar para vocês uma linha só, pulo de uma linha só. Tá? Aí, vamos lá. Então, eu tenho aqui... Eu coloco isso daqui dentro do parênteses, ó. Quadrado primeiro, mais duas vezes o primeiro, que é x, vezes o segundo, que é x sobre 2, mais o quadrado segundo. Só coloquei um parênteses para evidenciar. Então, esse daqui eu posso escrever como trinômio, trinômio perfeito. Trinômio quadrado perfeito. Ou seja, eu posso escrever ele como x mais 5 sobre 2x. E resolvo esse lado aqui, ó. Tá? E resolvo esse lado aqui, ó. Faço o menino aqui, ó. Aqui dá positivo, tá, pessoal? Não é negativo. É positivo. 25 sobre 4, menos 25 sobre 4, passa 24. 24 aqui menos. Isso mesmo, é negativo mesmo. Negativo mesmo, tá? Então, vamos lá. Então, o que eu tenho aqui, pessoal? Eu tenho essa função que é chamada forma canônica. Canônica, tá? Se vocês perceberem, pessoal, o que eu tenho aqui? Vamos interpretar essa função aqui. Isso daqui está elevado ao quadrado, não tá? Está elevado ao quadrado? Então, esse valor aqui, ó, só pode resultar em valores maiores ou igual a zero. Nunca vai dar negativo. O mínimo que ele dá é zero, tá? Ou seja, todo valor positivo somado com isso daqui não vai crescer nos valores? Não vai crescendo? Ou seja, esse menos 1/4, pessoal, é o nosso y do vértice. É o nosso valor mínimo. É o nosso valor mínimo. Já está na cara aqui, ó. É o nosso valor mínimo. Por quê? Porque todos os outros valores, quando eu aplico aqui, ó, vai dar positivo, vai somar com isso e só vai aumentando. Ou seja, isso daqui é o nosso valor mínimo. Tá? E quem que é o nosso x do vértice? X do vértice é o valor que eu aplico aqui, que é a função da menos 1 sobre 4. Lembra? Ó? Y vértice, quando eu aplico um valor aqui, vai me dar o y vértice, que é justamente nessa função, é o menos 1/4. Qual o valor que eu aplico aqui que vai dar menos 1/4? Ou seja, tem que zerar isso daqui. Para zerar isso daqui, eu tenho que aplicar o oposto desse, ou seja, menos 5 sobre 2.
Opa, estou fazendo até invertido aqui, né? Menos 5 sobre 2. Ou seja, o x do vértice é aqui, ó. Ou seja, eu já sei como vai ficar a função aqui, pessoal. Ó. Eu já sei como vai ficar a função. Ou seja, não precisa fazer Bhaskara, não precisa fazer delta, não precisa fazer Bhaskara. Por quê? Porque esse daqui não é a soma, não é menos 3 menos 2, que dá mais 5. Isso daqui não é o menos 3 vezes menos 2, pela regra do produto e da soma. Ou seja, eu tenho aqui que essa função passa pelo menos 3 e pelo menos 2. Ela vai passar aqui, sobe e vai cruzar no 6. Pessoal, ninguém lá fora, Estados Unidos, Grã-Bretanha, faz por Bhaskara. Ninguém. Agora, professor, ficou muito complicado essas passagens aqui, ó. Beleza, pessoal. Eu tenho como passar daqui para cá direto. Direto. Como, professor? Vamos lá, vamos apagar tudo aqui para não ficar cabeçado. Vocês perceberam que aqui dentro, ó, ficou esse número aqui. E ficou aqui dentro, ficou a metade desse? Então é isso, pessoal. Vocês fazem aqui, ó. F de x é igual, dentro parênteses, o x, que está ao quadrado, mais, porque aqui é mais, se fosse menos, aqui seria menos, mais a metade desse ao quadrado. Aí, pessoal, vocês não podem esquecer de subtrair, é justamente o que a gente subtraiu aqui, ó. Subtrair o quadrado desse aqui fora. Subtrair o quadrado desse aqui fora. Mais 6. Acabou. Já chegamos aqui, ó. E com isso já achamos o ponto mínimo, o coordenada x, que é sempre o oposto desse, e o valor mínimo. Por que valor mínimo? Porque como a concavidade é para cima, isso daqui é o valor mínimo. Se fosse concavidade para baixo, seria valor máximo. Agora, olha que legal aqui, pessoal. Vamos supor que uma função fizesse esse quadrado perfeito, desse isso daqui, ó. Completasse quadrado, desculpa, desse isso daqui, ó. X mais 1, vamos supor, ao quadrado, mais 1 aqui fora, tá? Só de olhar, pessoal, vocês percebem que isso daqui não tem raiz. Olha, como não precisa fazer Bhaskara nem nada. Ó, o valor máximo não é 1? Ó, o valor máximo não é 1? Essa parábola não é concavidade para cima, porque aqui está positivo, ó. Ou seja, 1... Opa! Deixa eu colocar um menos aqui, em vez de mais, vou colocar um menos, tá? Ou seja, aqui vai ser 1. O x do vértice vai ser 1, que é sempre o oposto desse. Como é concavidade para cima, pessoal, ele não tem raiz, ou seja, ele vai ser para cima aqui, ó. Daqui você já vê que é a raiz, porque isso aqui é positivo. Somando com positivo, isso aqui só vai dar valores positivos. E a gente sabe, com a cavidade para cima, para ter aqui o raiz, ou tem que, esse daqui tem que ser 0, ou tem que ser negativo, porque tem que ser negativo aqui e só subir. Tá? Então, pessoal, o que eu quero passar para vocês agora de função quadrática é isso. A minha contribuição. Júnior Neres, professor Júnior Neres, qual que é a minha contribuição? De vocês olharem um pouquinho mais para a função quadrática, não olhando através de resolução de Bhaskara. Esquece Bhaskara. Bhaskara é muita gente que faz, mas a gente pode estudar o gráfico da função de outra maneira, tá? Ou seja, dessa forma. Quando é legal a gente fazer Bhaskara, pessoal? Quando é legal? Quando a gente tem uma equação, tá? 2x² mais 5x igual a 0. Mais 1, né? Mais 1 igual a 0. A gente quer saber quando isso dá 0. Faz Bhaskara. Mas quando você quer estudar a função em si, faz pela forma canônica. Faz pela forma canônica porque você vai conseguir interpretar graficamente melhor isso. Vocês perceberam que aqui essa função, desculpa estar um pouco bagunçado, deixa eu fazer um turno aqui. Vocês perceberam que quando a gente coloca aqui, ó, e é isso que eu quero falar com vocês, a função tá gritando para vocês. A função tá falando assim, ó, Júnior, ó, eu sou parábola com cavidade para cima, meu valor máximo, meu valor mínimo é o menos 1/4, tá? E o meu ponto, que eu acho esse valor mínimo, valor máximo, é o menos 5/2, que é justamente o oposto desse. Então, a função está falando com você.
Só de você olhar geometricamente, algebricamente a função, você consegue dar um tapa e falar assim, putz, ó, não é que é verdade? Está falando isso aqui para mim. Tá? Pessoal, função quadrática, a contribuição que eu quero falar com vocês é essa. Algum questionamento, alguma pergunta? Porque a gente pode desenhar muito aqui. A gente pode colocar outro exemplo também, tá? Tudo bem? Pessoal, tudo bem? Pode mandar no chat se tiver alguma dúvida. Tranquilão? Posso ir? Joia? Então vamos lá, pessoal. Continuando aqui. Aqui eu tenho, pessoal, uma questão dada aqui que caiu numa prova do vestibular, tá? Ela diz o seguinte: faturamento de uma empresa na venda de certo produto pode ser modelado na forma de função quadrática, do tipo AP quadrado mais BP mais C, onde o P é o preço de venda praticado. Temos aqui o gráfico, ok? Temos aqui o gráfico. O coeficiente dessa função pode-se afirmar que é o quê? Primeiro que nós sabemos que a concavidade é para baixo, então o A é negativo. Então podemos já, esse aqui não é, podemos já cancelar essa. Esse aqui não é, podemos cancelar esta aqui. Ou seja, vai ser B, C ou D. B, D ou E. Vamos analisar um pouquinho mais esse gráfico. Ele corta aqui o eixo Y no zero. O que indica? Qual é o coeficiente que indica onde que a função intersecta o eixo Y? O C. O C intersecta aqui no C, o gráfico no eixo Y. Então o C é zero. Ou seja, cancelo a D. Ou seja, vai ser AB ou AE. Pessoal, falei para vocês lá atrás. O gráfico da função, a reta tangente que passa por esse ponto C, ó, é positiva. Ou seja, B positivo, tangente positiva. Então, o meu B tem que ser positivo. Ou seja, resposta letra E, tá? Tudo bem, pessoal? Tranquilão? Belezão? Então, vamos aqui, pessoal. Só para não ficar muito cansativo para vocês. Função exponencial. Meu chute para esse ano, pessoal. Meu chute para esse ano é a danadinha da função exponencial. Que esse negócio vai cair no Enem. É meu chute que vai cair esse negócio, sem dúvida. Um logaritmo ou uma função exponencial. Tá? Tem a função exponencial aqui, ó. Ela é sempre esse tipo de curva. Ela é escrita da forma a elevado a x. Quando o a é positivo, ela é crescente. Quando o a é maior que 1, ela é crescente. Quando o a, que é a base, está entre 0 e 1, ela é decrescente, ok? Lembrando que a função quadrática, a função exponencial, ela não está definida para a menor que 0 ou igual a 1. Menor ou igual a 0 igual a 1. Porque igual a 1, essa função vai ser constante. Igual a 0 também. E menor que 1, essa função não vai ser uma função constante. Ela vai ser uma função, vai dar negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. Então, isso não descreve a função. Porque uma da ideia da função é dar uma continuidade, tá? Então, temos aqui. Eu quero passar um pouquinho para frente, depois a gente volta, que é justamente o que está baseando hoje a nossa vida. E se a professora Isa estiver ouvindo, foi uma boa. Professora Isa, que está ouvindo, que der mentir junto comigo, ó, mentir junto comigo, a gente vai mentindo junto, tá, Isa? Que é justamente, pessoal, ó, que é o crescimento logístico. O crescimento logístico, pessoal, é justamente os gráficos que estão ilustrados hoje na nossa realidade do Covid, tá? Então, o gráfico que é indicado, quem está ouvindo aqui, é o gráfico do crescimento logístico. Temos aqui o gráfico exponencial, ou seja, a taxa de crescimento populacional aumenta muito, ou seja, aumenta e não para. E a crescimento logístico, ou seja, chega um ponto que ela para. Tá? Eu vou abrir aqui uma tela em branco para a gente conversar um pouquinho melhor. Tá? O que eu tenho aqui, pessoal? Eu tenho aqui o crescimento logístico. Tá? Resumindo, crescimento logístico, que fala? A professora Isa às vezes fala um pouquinho melhor do que eu aqui. Crescimento logístico, ele vai vincular o quê, pessoal? Vamos falar do corona em relação ao crescimento do vírus em si.
O coronavírus é um vírus que até agora, que a gente sabe, ele é transmitido em forma ele é transmitido através do ar, ou através do vírus, através do contato, roupa, tudo mais, objetos. Tá? Então, qual que é a ideia do vírus? O vírus ele precisa de gente, acúmulo de pessoas, para que ele consiga crescer. Ok? Beleza? Então, ele precisa desse meio inserido para que ele cresça. Tá? Por exemplo, certos animais, agora eu vou entrar um pouco da área da biologia, certos animais, eles precisam dos predadores para que a sua população fique daquela quantidade necessária. Por exemplo, uma breve aqui exemplo, lá nos Estados Unidos, lá no meio oeste, quando eles começaram a desbravar o meio oeste dos Estados Unidos, eles começaram a matar as raposas, matar os lobos, porque justamente os lobos começavam a matar ovelhas, certo? Começavam a matar as ovelhas deles. Mas perceberam o seguinte, que matando os lobos, começava a crescer a população dos veados. E com os crescimentos da população dos veados, foram começando ao quê? Começando a acabar a vegetação na beira do rio. E acabando a vegetação na beira do rio, começou o rio ficar menor, ficar mais assorado, ficar bem menorzinho. Então, qual que é a prática disso? Que o crescimento populacional, ele depende do meio que ele vive. Ou seja, quanto menor é o obstáculo no meio, maior vai ser o seu crescimento. Ou seja, até agora, evidenciando para o coronavírus, agora eu não vou entrar no mérito, pessoal, se é melhor a gente fazer isolamento ou não, que esse não é o mérito que eu vou estar aqui falando com vocês, mas a ideia é o seguinte, quanto mais aglomerados tiver pessoas, mais o coronavírus vai aumentar, tá? Então, a ideia do crescimento logístico, pessoal, é esse K aqui, ó. Esse K aqui, pessoal, ele indica a população máxima. A população máxima de certo indivíduo. Certo? De certo indivíduo. Ok? População máxima de certo indivíduo. Ou seja, ele começa aqui, vamos supor, e ele vai crescendo, se reproduzindo. Ou seja, eu estou com uma curva aqui exponencial positiva. E a taxa de crescimento também é positiva. Vai chegar um momento, pessoal, que esse crescimento desse ser vivo ou dessa bactéria vai começar a crescer, mas vai começar a crescer com uma velocidade menor. Então, pessoal, justamente ele vai começando a fazer essa forma de gráfico, tá? Ou seja, aqui o crescimento é positivo, ok? E quando ele faz essa formação, aqui o crescimento está crescendo, mas está crescendo com taxas negativas, tá? Crescimento, taxa negativa. Até um certo momento que esse crescimento vai estagnar. O que vai fazer esse gráfico ficar mais acima ou mais abaixo, ou seja, ele crescer mais para essa curva crescer mais, ou mais abaixo para esse crescimento populacional desse ser vivo ser menor, é justamente o meio que ele vive. Ou seja, quanto menor é o alimento para ele, vamos supor, o coronavírus, o alimento dele é ter as pessoas perto uma da outra, contato com objeto uma da outra. Então, quanto menos a gente tiver contato, mais essa curva estará para baixo. Isso daqui, pessoal, é justamente a resistência do meio. É isso, Isa, a resistência do meio. Então, a questão da resistência. Obrigado, Isa. Quanto maior a resistência do meio, menor vai ser essa população máxima, ou seja, esse K vai diminuindo. Quanto menor a resistência do ambiente, maior vai subindo aqui, tá? Pessoal, vai cair isso, essa forma, porque vocês nunca viram isso no ensino médio, né? Vem crescendo aqui e fazendo isso. Cai isso matematicamente? Cai isso matematicamente falando? Não. Cai isso em interpretação gráfica. Eu acho, né, Isa? Se você quiser abrir o áudio aí, tem muita interpretação quando a gente vê
quando a gente vê isso na biologia, né? Cai muito isso interpretativo com relação a isso, né, Isa? Eu não sei, é que não dá para eu riscar aqui a tela, né? Mas a gente estava vendo, o pessoal do primeiro ano já saiu, porque a aula passou um pouquinho da hora. Tinha um pessoal aqui do primeiro ano que eu estava trabalhando com eles essa semana aí, semana passada, na verdade. Quando a gente fala do crescimento das populações, quando a gente vai falar em ecologia, se os seres vivos eles crescessem, a taxa, né, daquela população crescesse, se não tivesse nenhum fator para limitar, ia ser uma curva para cima. Não sei como fala isso na biologia, seria para cima, que é o potencial biótico daquela espécie, só levando em consideração as características reprodutivas deles. Mas daí a gente tem esse K, que é a carga biótica máxima, que é o máximo que eles vão crescer. Por quê? Porque tem resistência ambiental. Não tem alimento, não tem hábitat disponível, aqueles organismos acabam ficando estressados, vão ter doenças no meio, predadores, toxinas. Então, os organismos eles vão crescer nessa curva logística, que é essa que você desenhou aí. Perfeito. Essa daqui é a curva, né, Isa? Se não tivesse nenhuma na biologia, na verdade, essa da esquerda, ela é mais para cima e fica um espaço entre as duas. Daí esse espaço é resistência ambiental. Sim. Show de bola, Isa. É isso daí. E o que eu falo para vocês, pessoal, que matematicamente falando, não vai cair. Você entender? Porque matematicamente falando, isso aqui é 1K e elevado a AT. Não vai cair. Vai cair, se cair uma dessa daqui, vai cair interpretativo. Tá? E isso daqui é o nosso chamado pico. Esse daqui é o pico. Quando a gente ouve, pico, 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 é isso daqui. Tá? É o pico, é justamente essa carga máxima biótica, que a professora Isa acabou de falar pra gente. Tá? Carga biótica máxima. Troquei os ladinhos, tá? Então, aqui é o nosso danado do pico. Então, o que eu quero trazer para vocês daí? Aqui ela cresce em fatores positivos e aqui ela vão crescendo com menor velocidade, em cargas negativas, com fatores negativos. Ok? Pessoal, alguma dúvida? Querem dialogar algo comigo? Tudo bem? Bacana? Então aqui, pessoal, vamos falar um pouco, vamos só para fechar aqui, tá, pessoal? Fechar aqui, a gente pode falar o seguinte, da função exponencial. Da função exponencial, pessoal, deixa eu só abrir um novo aqui, vamos salvar, só para a gente fechar aqui, para não ficar tão longa, né, Isa? Já deu até 1h30, né? Igual a 2 elevado a x, tá? Aqui nós temos a nossa função exponencial. O que diz esse 2 aqui, pessoal? Esse 2 tem muito a ver com aquilo que a gente falou da função afim também. Quer dizer, ó, quando a gente aplicou 0, deixa eu dar um zoom aqui. Quando a gente aplicou 0 nessa função, o resultado deu 1 aqui, ó. Aplica 0 na função, deu 1. Aplicou 1 na função, dá 2. Aplicou 2, dá 4. O que quer dizer isso? Mesma ideia lá da função afim, tá? Do coeficiente. Aumentei 1 aqui, dobrou vezes 2. Aumentei 1 aqui, dobrou também. Vezes 2. Coloquei 2x é vezes 2. Ou seja, esse 2 aqui é justamente essa ideia da quando eu evoluo de 1 em 1, dobra-se é justamente aqui. Tá? Então, se tivesse f de x, professor, igual a 3 elevado a x, então quer dizer que a evolução de um tempo para outro vai triplicar. Tá? Isso está aqui muito relacionado, pessoal, lá quando a gente estuda PG. Para quem está vendo PG, a gente vê muito isso em PG. Tá? Então, pessoal, ó. Deixa eu só compartilhar novamente aqui a tela. Tá? Para quem quiser anotar aí, pessoal, aqui está o meu contato, tá? Aqui é meu Instagram, pode mandar um direct lá e a gente conversar. Aqui está o e-mail. Tá? Adoro conversar sobre matemática, sendo meu aluno ou não, pode ser qualquer pessoa, pode mandar um bizu lá que a gente vai sempre estar conversando e sempre crescendo matematicamente, tá bom? Quero agradecer a professora Isa pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês, primeiramente, né? Isabela Negri, Neres, até combinou Negri, a nossa querida professora a Isabela Negri, tá? Eu não me apresentei,
muito bem no começo. Eu sou professor do Departamento de Matemática da Escola Leibniz, tá? Estou lá o tempo todo, junto com a professora Isa também, tá? E qualquer coisa, pessoal, pode me chamar aqui sempre à disposição. Obrigado, viu, Isa? Obrigada a você. Gostaria de agradecer, então, os alunos que ficaram até o final, que passou um pouco do tempo, mas eles estão firme e forte. Os outros alunos, se eles não têm compromisso, eles acabam ficando também. Às vezes a aula tem 2 horas. Então, eu queria te agradecer mais uma vez. Sei que você está corrido, gente. O professor Júnior, ele faz mestrado, além de dar aula na escola, dar aula particular também, aí para quem tiver interesse. Então, gostaria de te agradecer bastante. E quem não segue ainda o Instagram da Biologia, Bioisa Negri, se vocês forem postar alguma fotinho da aula, marquem o Instagram da Biologia, marquem o Instagram também do professor Júnior para ele poder compartilhar também, certo? Então, eu gostaria de agradecer de novo todo mundo que ficou aí até o final. Semana que vem, a gente vai ter uma aula de Biologia com Química, a gente ainda não definiu um tema. É um professor que dá aula em BH, nos cursinhos de lá. Então, um professor muito bom, certo? Opa, Se top. vocês tiverem sugestão de tema de Biologia e Química, manda para mim também lá no direct, para a gente fazer uma aula bem legal, porque a aula é feita para vocês também, certo? Então, até mais. Eu estou gravando e vou postar essa aula no YouTube também. Aí depois vocês conseguem acessar lá. Tchau, gente. Até mais. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado, viu?